E nós achamos que são somente os nossos funcionários. Não. Manipulador, gente, são todas as pessoas que estão nessa cadeia. Então, o nosso entregador também é um manipulador. Aquele rapaz que vem, aquele motorista que vem sozinho ou com um ajudante, nós temos que observar se o uniforme dele está limpo, se o carro que está sendo entregue é um carro adequado, se esse carro é refrigerado, se a temperatura do carro está adequada. Por quê? Porque as pessoas têm uma mania de, principalmente os caminhões, eles desligam o caminhão porque eles acham que vai economizar combustível. Então, eles desligam aquele caminhão e a temperatura, claro, dependendo de como esteja o tempo aqui, a temperatura sobe com muita rapidez, fazendo com que os alimentos possam chegar para a gente com risco, entendeu? Então, você verifica a temperatura do alimento, com certeza, mas você também tem que verificar a temperatura daquele carro que está chegando. Para quê? Para você poder rejeitar aquele alimento que está com prazo de validade vencido, que tem sinal de dano, que está deteriorado, se a caixa está rasgada ou se a caixa está molhada, sinal de que aquele alimento ele descongelou, no caso de congelados. Então, a gente tem que prestar muita atenção a esses detalhes, tá? Então, por isso que esse recebimento é extremamente importante, porque daqui, gente, aqui pode afetar a qualidade do nosso trabalho, né? Então, assim, a gente sempre verifica a temperatura, tudo isso registrado em planilhas próprias. Você tem uma planilha por dia do recebimento dos alimentos. Então, você tem que ter essa planilha para poder registrar isso aí, ok? Isso daí, gente, está na CVS 5, é o artigo 24. Aí aqui eu coloquei para a gente lembrar aquelas temperaturas recomendadas. A gente sabe que o congelado, para nós fazermos a manutenção, tem que ficar a menos 18 ou mais, né? Quer dizer, menor temperatura. A gente pode receber a menos 12, tá? Menos 12, ou outra temperatura, conforme o fabricante pode nos recomendar. Mas congelados, geralmente, a gente recebe a menos 12. Os refrigerados, a gente vai ter uma diferença, né? Os pescados de 2 a 3 graus, as carnes de 4 a 7 e os demais produtos de 4 a 10 no máximo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os produtos refrigerados, porque a temperatura deles sobe muito rapidamente. Aí, aqui a gente tem algumas... Isso aqui, gente, foram locais onde aqui a vigilância chegou para fiscalizar o local e olha como é que estava chegando a mercadoria, né? Num carro totalmente inadequado, né? Enferrujado, sem ser um carro térmico, né? As caixas todas arrebentadas, produtos fora da caixa. Você consegue observar esses detalhes técnicos, né? Aqui nós temos também outro local. Aqui vocês conseguem ver, está muito bonito a mistura, né? Nós temos carne, queijo, linguiça fora de embalagem, e tudo isso também numa caminhonete totalmente desprotegida e sem refrigeração. Tudo isso, gente, foi pego pela fiscalização, tá? Coisas que acontecem, a gente acha que não, mas isso acontece, tá? E acontecem bastante. Quando a gente recebe a mercadoria, né, nós temos que observar uma coisa para começar o armazenamento. Substituir as caixas de madeira por caixa plástica, porque são fáceis de material plástico, gente, ele evita sujeira, inseto no estabelecimento, tudo isso, tá? Aí nós vamos falar, eu vou falar lá na frente, mas eu gosto de repetir, porque às vezes a gente confunde muito isso. Organizar os alimentos de acordo com a data de vencimento. Então, assim, primeiro que vence, né, é o primeiro que sai, é o PVPS. Geralmente, a gente usa o PVPS daqueles produtos geralmente estocáveis ou aqueles perecíveis que têm data de validade. Então, você vai colocar como? Sempre o que vence na frente vai sair, depois o outro.
Já o primeiro que entra, primeiro que sai, que é o PEPs, a gente geralmente usa para hortifruti. Por quê? Porque se você pegar o hortifruti que sobrou, deixar lá no fundo da sua câmara frigorífica, ou se você tem uma geladeira, deixar lá no fundo. E aquilo que chegou, você põe na frente, o que vai acontecer? Quando você for usar aquilo que está lá atrás, ele está super murcho, não tem condições, você vai ter uma perda muito grande. Então, a gente sempre tem essas orientações, né? O PVPS e o PEPS. O PEPS, geralmente, você vai usar para hortifruti granjeiro, ok? Porque nem sempre aquele produto estocado que entrou na frente, ele vai vencer depois daquele que entrou posteriormente. Então, sempre identificar aqueles produtos que estão impróprios para consumo, tá? As prateleiras das geladeiras também tem que estar perfeito, em higiene, em funcionamento, e isso aí a gente não pode deixar de orientar, nossa mão de obra tem que estar sempre vendo isso. Aqui, por que a gente não usa madeira, né? Porque a madeira, olha aqui, isso aqui são pallets de madeira, vocês estão vendo como é que é horrível, né? Nojento? Porque a madeira, gente, conforme ela vai ficando molhada, ela vai atingindo um ponto de saturação da fibra. E aí, o que vai acontecendo? Ela vai deixando os agentes contaminantes, eles conseguem ficar mais expostos na superfície. Então, é muito mais fácil de contaminar. Além do que, esses pallets de madeira, eles geralmente ficam em temperatura, ficam em ambiente aberto, exposto. Então, nós temos ainda risco de roedores, outros animais, cachorro, gato, urinar. Se vocês verem esses pallets num canto, né, ao ar livre, e ali pode ter contaminante, além da própria madeira, que atinge ponto de saturação, a fibra, além da contaminação dela, nós ainda vamos ter a de outros animais que possam estar ali presentes, tá? E não tem como limpar isso aqui. Além dos riscos que nós temos das farpas, dos pregos, né? E outros que possam apresentar. Tudo bem aí, gente? Tudo sob controle, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tudo tá sob controle. Tá, é porque eu começo a falar e eu vou que vou, né? Vocês sabem disso. Aí a gente vai falar do estoque seco. O estoque seco, gente, é aquele local onde nós vamos armazenar as mercadorias pouco perecíveis, né? Porque antigamente as pessoas chamavam de não perecíveis, mas elas não são não perecíveis, elas vão perecer. Só que elas são pouco perecíveis, elas têm maior tempo de validade, maior tempo de durabilidade. Né? Então, hoje a gente chama de mercadoria pouco perecível, tá? São aquelas mercadorias que não necessitam de temperatura específica. Então, nós vamos ter um estoque, né, de preferência arejados. Opa, calma aí que o negócio passou sozinho. Assumir o controle, que o negócio... Tá. Ele tem que ser arejado, ele não pode ter umidade ou calor excessivo, tá? Porque a umidade vai fazer com que haja presença de bolores, e normalmente, gente, os estoques, eles são colocados naqueles cantos, o que sobrou é a cozinha, e o que sobrou do que sobrou acaba virando estoque. Então, a gente tem que prestar sempre muita atenção, porque os estoques, normalmente, eles são inadequados. Você vai ter um estoque no subsolo com canos aparentes, tubulação aparente, correndo risco de vazamento. Então, depende muito, dependendo do local, mas o estoque, muitas vezes, ele é um cantinho que sobrou e virou estoque. Então, geralmente, muito quente, úmido. Então, a gente tem que prestar atenção até quando você vai armazenar o que e aonde, né? O estoque, gente, ele tem que ser livre de entulho, porque também tem uma outra coisa que as pessoas acham, que o estoque é um local para colocar tudo aquilo que você não usa, vai para o estoque. A cadeira quebrou. Vai para onde a cadeira ir para manutenção? Vai para o estoque. Não é. O estoque não é lugar de objeto que não está em uso, não é lugar de material que não presta.
Outra coisa que a gente acaba fazendo muito, né? Todos os enfeites de eventos, aonde ficam guardados? É que a gente não tem uma sala propícia. Mas quando a gente tem uma sala onde a gente guarda, por exemplo, o nosso material descartável, né, que não pode ficar junto com o alimentar, nem o material de limpeza, a gente pode colocar ali os nossos enfeites, as nossas coisas para evento, e não ficar socando tudo no estoque, que a gente costuma fazer muito isso, tá? A maioria faz isso. Tudo que não serve, tudo que vai para o estoque. Não é bem por aí, né? O estoque é para o nosso alimentar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, separando por grupos, vendo o empilhamento máximo. Tem gente que empilha e quando você vai pegar a mercadoria, aquela que está embaixo já era, porque você não respeitou o empilhamento máximo, né? A gente tem que saber que os alimentos eles têm que estar distante do piso, tá? Eles têm que estar sobre os pallets, que tenham acabamento para que ele tenha altura suficiente para que você possa ver embaixo do pallet, limpar esse pallet, porque se a gente tem aquele pallet pequenininho, você não tem altura suficiente. Então, se você não tem aqueles 30 centímetros, você não consegue limpar embaixo desse pallet, tá? E aí pode ter roedores, né? As prateleiras, gente, também elas têm que ser de material liso, o material que seja lavável, resistente. Então, antes, o ideal é que elas não sejam de madeira. Mas se você tem aquele estoque antigo que é de madeira, essa madeira ela tem que ser impermeabilizada para permitir a limpeza desse estoque, desse local, tá? Ela tem que facilitar a limpeza do local. Então, aqui a gente tem, né, um estoque do jeito que eu falei para vocês. Material, alimento, panela. Aqui não, aqui são os potes para colocar aquilo que está aberto. Então, eles têm os potes para colocar, os potes devem ser identificados. E aqui está escrito, não sei se vocês estão vendo aqui, errado. Aqui eu tenho material de limpeza junto com alimentar. Não pode, mesmo que esteja em outra prateleira, eu não posso fazer isso. Eu sempre oriento assim, se você não tem um outro lugar para guardar, pegue um armário fechado, aqueles armários de inox, pegue um armário fechado, coloque num lado bem separado do estoque, trancado, e tranque nele. De preferência, esse armário deveria ficar do lado de fora do estoque, fechado, né, para facilitar o acesso. E a mesma coisa do descartável. Se você não tem o espaço, ou se você não tem um outro espaço, vocês vão perceber também que os pallets, esses pallets que estão aqui embaixo, também estão errados, porque esses pallets são pallets finos, eles não têm, eles devem ter no máximo aqui 5 a 10 centímetros de altura. Então, está errado? Tá errado. Mesmo isso aqui sendo refrigerante, é mercadoria, eu não posso deixar dessa maneira. Esse pallet tinha que ter uma sapata, né, que são aqueles pés que você vai encaixando, umas sapatinhas que você vai colocando, você sobrepõe uma a outra, a encaixada, até ela chegar no tamanho certo para que você tenha. A mercadoria, gente, ela tem que ficar, preferencialmente, isso aqui também, ó, ela tem que ter espaço de pelo menos 2 a 3 centímetros entre as pilhas. Então, eu preciso ter espaçamento entre as pilhas, para quê? Para que haja circulação de ar. Eu preciso ter circulação de ar para evitar que a minha mercadoria possa ter problema. Então, a gente precisa sempre estar observando isso, porque o nosso estoquista, ele acha lindo ficar tudo um em cima do outro, grudadinho na pilha para não cair. Então, a gente tem que arrumar, mas as pilhas têm que ter distanciamento da parede e entre elas. Para quê? Para que o ar possa circular e eu possa garantir a sanidade da minha mercadoria. Tudo bem, gente?
Tudo bem, Pro. Aqui, um estoque de um supermercado que foi fechado pela vigilância sanitária. Percebe-se por quê, né? Esse estoque foi fechado. Então, vocês estão vendo caixas de papelão, né? Mercadoria esparramada, mercadoria no chão, pallet de madeira. Gente, é o caos. Isso acontece? Acontece. Mesmo num lugar que a gente consegue ver que tem coisas para separar, e mesmo no supermercado, onde no supermercado é permitido que eles tenham essa mercadoria em caixas de papelão, porque eles têm a mercadoria em muita quantidade. Mas é um estoque somente para isso. Eu não posso misturar, onde eu vou ter papelão junto com outras mercadorias. Por isso que, na maioria dos lugares, quando você tem mercadoria que você não pode tirar da caixa de papelão, que hoje em dia está muito difícil, a gente consegue tirar tudo e acondicionar em caixas plásticas, que são feitas, na maioria das vezes, são adequadas para você utilizar. Nós temos caixa para tudo, a gente tem caixa para ovo, caixa para carne, caixa para queijo, caixa para acondicionar tudo, até as embalagens de suco, que a gente tem bags de suco, que são plásticas. E aquelas bags, elas furam muito rapidamente. Só que hoje você tem caixas praticamente do tamanho das bags, onde você coloca as bags ali e elas evitam de ficar batendo e correr o risco de estourar. Então, nós temos, hoje em dia, recurso para tirar essas caixas de papelão, que, inclusive, na maioria das vezes, gente, essa caixa de papelão ela pode vir com pragas. Então, você corre o risco ainda de ter baratinhas entrando no seu estoque, né? Risco de contaminar o seu estoque com uma mercadoria que vem de fora. E se começa a contaminar, gente, já era depois. É um negócio bem complicado, né? Então, quando a gente olha essas coisas assim, a gente começa a prestar atenção e ver que realmente é meio complicado, que as pessoas elas não veem o quanto isso é preocupante. Quando nós falamos dos alimentos perecíveis, gente, nós estamos falando daqueles alimentos que vão necessitar de temperatura, tá? Também aqueles alimentos como, por exemplo, alface, vai precisar de temperatura. Cenoura, chuchu, batata, não necessariamente. Se eu tiver uma câmara frigorífica, tudo bem. Se eu não tiver, aí eles podem ficar do lado de fora sem problema nenhum. Eu não vou ter nenhum tipo de problema com esses alimentos. Tudo bem? Então, a gente pode ter câmaras frigoríficas ou freezers que são adaptados para freezer e para geladeira, e geladeiras, tá? Onde a gente vai colocar os alimentos da mesma maneira que no estoque, de modo que possa permitir a circulação de ar. Eles não podem ficar entre si, entre as paredes, e eu não posso superlotar a geladeira, né? As pessoas acham que quando você coloca um alimento com a temperatura maior, o alimento mais quente na geladeira, as pessoas acham que isso vai fazer com que a geladeira gaste mais energia. Se eu superlotar a geladeira, ela vai gastar mais energia, porque ela vai precisar resfriar muito para colocar tudo aquilo que tem de alimento ali, ok? A gente tem que sempre tomar cuidado para regular a temperatura com aquele alimento que exige menor temperatura. Então, se eu tenho uma geladeira onde eu colocar um peixe resfriado, então nós vimos que pescado deve ser em torno de 2 a 3 graus. Então, essa minha geladeira ela vai ter que ser regulada para 2 a 3 graus. Por quê? Porque o peixe é o alimento que exige menor temperatura e eu preciso dele naquela geladeira. E o restante, como é que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que tomar cuidado com o quê? Eu vou ter que tomar cuidado com as folhas que queimam com mais facilidade. Só que a gente já sabe
que o ar ele vai circular de cima para baixo, e aí ele já chega embaixo mais quente, sobe de novo. Por isso que a gente, geralmente, na geladeira, a gente coloca as folhas na parte de baixo, porque ela vai estar refrigerada, mas aquela temperatura de baixo, ela é uma temperatura um pouco mais alta do que as prateleiras superiores, né? Isso a gente tem que prestar bastante atenção. E quando se fala de câmara frigorífica, a gente tem que lembrar o seguinte, que embaixo do motor, a minha temperatura não é tão alta. A temperatura ela vai ser jogada, né? O vento ele vai ser jogado. Então, se eu preciso de algo para resfriar rapidamente, eu tenho que colocar na frente do vento, não embaixo do condensador, tá? Então, outra coisa, evitar contaminação cruzada. Por quê? O ar, gente, ele vai circular dentro do meu equipamento. Na minha geladeira, ele vai circular na minha câmara frigorífica, ele vai circular no meu freezer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que os alimentos estarem todos protegidos, cobertos ou com fita filme, ou dentro de vasilhas tampadas, lacradas e identificadas o que é aquele alimento. Eu não posso deixar um alimento aberto. Você deixa o alimento aberto, o que vai acontecer? Aquele ar, aquele micro-organismo que normalmente vai estar no ar, ele pode ficar naquele alimento e depois, quando aquele alimento for retirado, dependendo da temperatura do que você vai fazer, eu posso ter uma contaminação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a contaminação cruzada. Alimento cru e cozido pode estar na mesma geladeira? Não deveria, mas pode. Só que a gente tem que prestar atenção sempre, eu sempre falo, são 3 níveis, né? Pronto, semi-pronto e alimento que não foi feito nada. Então, se eu tenho um bife cru, ele vai ficar aqui. Se eu tenho um bife que eu já dei uma passada dele, ele vai ficar aqui. E se eu tenho um bife que já está pronto para servir, ele vai ficar aqui. Por quê? Porque esse aqui de baixo, gente, que não foi feito nada, ele tem sangue, ele pode contaminar os demais. Então, geralmente, tudo aquilo, hortifruti, tudo aquilo que você não manipulou embaixo, aquilo que já sofreu manipulação no meio, e aquilo que já está pronto para servir, sempre na prateleira superior, tá? Não pode esquecer nunca disso. A temperatura dos alimentos, gente, tem que ser esporadicamente, não precisa você fazer toda hora, mas você controlar a temperatura deles para verificar se o equipamento está perfeito. Apesar de a gente também verificar a temperatura do equipamento. Tudo isso, gente, em planilha própria. Nós temos planilha para verificar os equipamentos, nós vamos ter planilha para poder verificar a temperatura dos alimentos, tem que ter planilha para anotar tudo isso. Essa planilha é diária, dependendo dos turnos que você tenha. Você vai ter 24 horas de planilha, né, com turno manhã, tarde e noite, geralmente é assim que a gente separa, o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite, fazem as planilhas, e essas planilhas são guardadas para poder ser mostrada a uma possível fiscalização. Gente, tudo que você faz numa cozinha industrial, no hospital, numa creche, tem que ser registrado e guardado em pastas próprias. Para quê? Não precisa estar lindo com decalque. Pode ter a mão do funcionário, ter um sujeira, uma gordura. Não se preocupe com isso. Significa que o negócio foi feito como deveria ser feito. A maioria dos nutricionistas peca porque eles acham assim, o meu manual de boas práticas ele tem que estar lá, lindo, durinho, impecável. Não pode ter um dedo nele. Não, o teu manual de boas práticas ele tem que estar parecendo o mesmo jornal. Significa o quê? Significa que as pessoas leem aquele manual. Significa que você olha, que você atualiza. Aquele manual de boas práticas, você chega no lugar, o manual está lá. Não tem uma folha amassadinha. Não tem cara de que ninguém manipulou aquilo. Que manual é esse, gente? É um livrinho de bolso que está lá guardado. Manual, gente, ele é feito. Claro que você não vai deixar o cara pegar o manual, jogar no lixão, tirado do lixão. Não é bem assim.
Mas é manual, ele tem que ter cara de que foi usado, né? Ele tem que ter cara de uso, porque senão as pessoas ele não tem utilidade, né? É um negócio meio esquisito se você não tomar cuidado em relação a isso. Tudo bem aí, gente? Aqui um exemplo de estoque de perecível, tá? Então, vocês observem que aqui nós temos, isso aqui é uma churrascaria, tá? Então, nós temos as carnes nas bandejas, as carnes estão todas ensacadas, tá? Vocês conseguem perceber, elas estão todas ensacadas, evitando aqui riscos de contaminação. Aqui, uma geladeira, tá? Aqui nós estamos vendo, aqui tem plástico, aqui não está plastificado, tá? Aqui não está, mas aí vocês observam que essa geladeira, ela, apesar de ter prateleiras e portas separadas, é um ambiente só. O ar circula por todo esse ambiente. Então, nós vamos ter aqui latas, nós vamos ter aqui as frutas, aqui a fruta está ótimo, aqui o queijo está ótimo, mas aqui a sobremesa é fechada, né? Então, esses aqui estão todos fechados, mas essa daqui está aberta, tá? Ela pode estar com filme plástico que a gente não está percebendo. Essa daqui está tudo muito perfeitinho. Então, vocês veem que a gente tem que respeitar que essa geladeira, ela tem 4 partes, mas elas são todas ligadas entre elas. Eu vou abrir separadamente, mas é a mesma geladeira, vai ter a mesma temperatura de controle. Aqui, gente, um estoque úmido, que é um estoque refrigerado de um local perfeito, né, não? Tudo bem, gente? Esse local tá errado isso aí, né? Tá errado isso aí, né? Oxi! Olha aqui, vocês estão vendo? Tá dando para ver a minha setinha ou não? A setinha não. Vocês conseguem ver uma marmitinha aqui? Vi. Caixa de papelão, marmita do funcionário. Esse presunto tinha que estar refrigerado. Ah, esse lugar é refrigerado. É refrigerado, mas vocês estão olhando uma salsicha ali? Essa aqui deve ser a festa da salsicha. A caixa do papelão. Aqui eu tenho um requeijão dentro de um cesto. Pote de iogurte. Um refrigerante deitado ali. Um refrigerante deitado, né? Então, assim, gente, pode ter refrigerante? Claro que pode, mas do jeito que está isso aqui, tem refrigerante no meio dos iogurtes, e isso vai fazer com que o iogurte possa perfurar aí a tampa, eu vou ter perda do produto, né? Então, olha essas caixas de papelão úmida, uma em cima da outra, a outra caixa de baixo toda arregaçada, a marmitinha aqui tranquila e calmamente, né, no meio da comida. Se você tem que guardar a marmita do seu funcionário, tenha uma geladeira para guardar essa marmita. A cesta de mercado é para carregar as coisas? É para carregar, não é para deixar ela refrigerando no seu freezer, na sua geladeira, na sua câmara. Se vocês observarem também, as prateleiras estão sujas. Olha para a cara dessa prateleira, gente. Nojento. O olhar de vocês têm que começar a ter esse olhar para procurar defeito. Porque quando nós trabalhamos, principalmente quando vocês vão trabalhar com consultoria, tem que ter esse olhar crítico. Vocês têm que bater o olho e vocês olharem que a parede está suja. Vocês repararam que atrás da cestinha de mercado tem uns pontinhos pretos? Isso é bolor. Bem isso. Bolor, Sibeli. Então, é um negócio, gente, assustador. Então, se vocês querem trabalhar por conta própria, se vocês querem ser, né, auditoras, consultoras, vocês têm que ter esse olhar. Vocês têm que bater o olho e achar defeito, gente. É assim que a gente trabalha. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisinha errada aqui do estoque úmido.
Ó, que bonitinho. Armazenamento perfeito, né? Olha que gracinha esses franguinhos aqui. Credo! Ó, essas fotos são todas de lugares que a vigilância pegou, tá? Então, de repente, as pessoas vão... Ó, vocês estão vendo aqui nos baldinhos azul? Ó, que bonitinho, aqueles baldinhos, aqueles latão azul, ó. Isso é carne. Aparas de carne. Sem estar protegida. Olha só esse ferro dessa prateleira. O bagulho tudo enferrujado, né? Não tem conservação. Não, mas isso aqui não vai dar... Eu tinha uma que eu não achei, gente, que eu perdi um monte de coisas que meu computador deu tilt. Eu tinha um que os frangos... Sabe esses lugares que fazem aquele frango de padaria? Sabe aquele franguinho que fica girando lá na televisão? Um lugar que o frango estava todo ele... Claro que esses baldes não pode. Nem pensar. Esse baldão azul aí, horroroso, sem tampa. Isso é aproveitamento de embalagem, não pode. Nem pensar. Esses baldes a gente usa para colocar óleo queimado em alguns lugares e alguns você usa para condicionar lixo, usando tampa. É errado também, tá? Porque a lixeira tem que ter pedal. Mas os carinha aproveitam de tudo, eles fazem de tudo para poder... Mas quando eu estava falando do freezer, eles tinham um freezer onde o frango ficava já temperado. Então, você abria o freezer, estava lá aqueles frangos tudo boiando no tempero. Tirava lá, estava temperado, gente. Aquele monte de frango, tudo boiando no tempero, eles tiravam do tempero e enfiavam nos espetos. E aí ficava aquela fila para o povo comprar, né? Esse povo simpático que vocês estão vendo aqui, ó, essa daqui sem avental é uma fiscal, tá? Isso aqui foi fiscalização. Olha. Tudo isso aí é mercadoria com data de validade passada. Olha que geladeira bonita. Vocês perceberam que a geladeira está toda amarrotada? Parece um carro que sofreu um acidente. Aí dentro da geladeira também um lixo, um nojo. Pois é. Isso daqui, gente, é a nossa realidade, tá? Isso é real. Por mais que a gente não acredite, é nojento. É nojento. Mas tem gente, tem muito lugar assim, muito lugar assim. Por isso que a diferença é a vida como ela é mesmo. A diferença de um local onde você tem nutricionista e um local onde você não tem, é isso aí. Aí nós vamos voltar a falar do estoque seco, né, que nós já falamos do limpo, sem resíduo de alimento, sujeira, sem os materiais fora de uso, sem nada daquilo para evitar inseto, roedor, pássaro. Tem estoque que, às vezes, gente, eles ficam numa localização que os pombos entram ali, né? Pombo adora uma comidinha. Então, se no estoque tem sujidade, tem arroz no chão, tem condição, ele vai lá para bicar aquilo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a mercadoria tem que ser tirada da embalagem secundária, tá? Assim, eu tenho a carne, ela vem envolta no saco plástico e esse saco plástico tem caixa de papelão, tá? Ou saco de papel. Então, eu tenho que tirar dessa embalagem para ele ficar só na embalagem primária dentro do meu estoque, tá? Tudo, gente, outra coisa, tudo tem que ter nome, marca, fabricante. Se o produto não tiver identificação, porque, de repente, a identificação estava somente na minha embalagem secundária que eu retirei, eu tenho que pôr uma etiqueta, né? A etiqueta com todos esses dados. A marca, o nome do produto, a data da fabricação, prazo de validade, tudo isso. Tem lugares que fazem o seguinte, eles recortam essas informações da caixa, envelopam essa caixa com fita filme, colocam num saco plástico transparente e colocam junto com o alimento. Então, você tem todos os dados dos alimentos ali
para poder, chegando uma fiscalização, você poder provar a procedência daquele alimento, tá? Eu já falei que descartável tem que ser mantido separado do alimentar, né? 10 centímetros da parede, 60 centímetros do teto, porque tem gente que vai colocar mercadoria, vai até o teto. Não, eu tenho que ter uma distância do teto para poder circular o ar. E também por causa do calor que possa vir do teto em cima daquela mercadoria. Então, eu tenho que deixar a distância entre a mercadoria e o teto daquele local. Levando em consideração, gente, que eu tenho lugares onde o teto é muito baixo, outros que eu tenho pé direito muito alto, eu não vou colocar mercadoria até lá no teto, porque eu tenho que ter uma escada suficiente para que o meu estoquista possa pegar essa escada, subir e ter apoio para retirar. Eu tenho que pensar também na ergonomia. Vocês têm que perceber que nós temos que pensar em tudo. Eu tenho que pensar na ergonomia, eu tenho que pensar em como vai funcionar, como funciona tudo isso. Tudo você tem que estar pensando e linkando como é que as coisas vão fluir, como é que eu vou fazer isso daqui funcionar, né? Então, eu tenho que lembrar que o meu estoquista não pode subir no negócio, pegar um peso que ele pode cair da escada. Se eu tenho uma prateleira muito alta, se eu tenho produtos, geralmente o mais pesado a gente sempre coloca embaixo, para facilitar. Mas se eu tenho produtos que ele tem que pegar lá, eu tenho que ter, tipo, aqueles carrinhos que a gente vê no mercado, que a pessoa sobe no carrinho e desce. Para quê? Para evitar riscos. Para evitar que a pessoa pegue peso mais do que ela possa pegar e isso possa afetar a saúde dela, tá? A gente não pode esquecer jamais que trabalhamos com pessoas. E como trabalhamos com pessoas, essas pessoas, elas correm, né? Não pode correr risco de se machucar, ter uma torção, alguma coisa assim. Se acontecer, também é nossa responsabilidade, tá? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Geralmente, quando você tem mercadorias com grandes volumes, geralmente fardo de arroz que vem 30 quilos, então são 5 fardos de arroz, geralmente, o que você faz? Porque cada fardo, né? Geralmente, os fardos são, desculpa, eu falei 30, são 20. Então, 25. Você pega aqueles fardos e você coloca assim e assim. Você coloca eles cruzados. Eles ficam de forma cruzada para quê? Para a circulação de ar. Se você olhar em grandes mercados, vocês vão ver que essas mercadorias, elas estão nessa posição mesmo. Uma para cá, outra para cá. E vai fazendo o cruzamento até uma altura segura. Isso daí, eles falam que eles amarram, né? A gente chama de amarrar as pilhas. Mas não é só amarrar a pilha para que essa pilha não caia. É também permitir que essa pilha receba circulação de ar. Então, a gente tem que prestar sempre muita atenção a esses pequenos detalhes. As pilhas estão amarradas, eu consigo perceber que há circulação de ar entre as mercadorias? Tudo isso a gente tem que observar. Também, gente, outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, os enlatados, a gente tentar deixar separados, esses industrializados, né, deixar separado dos demais para evitar infestação por insetos, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, o que acontece? A mercadoria, eu tenho um fubá que, por um acaso, deu bicho no fubá, e aquele fubá está do lado de uma lataria, o bicho pode ir para a lataria e infestar a lataria. Apesar que ele não vai roer a lataria, mas vai infestar, isso vai me dar problemas.